Olá pessoal, eu me chamo Davi Santos e estou aqui para apresentar mais um Aprendendo com Jesus, programa que estuda e analisa o Evangelho de Mateus segundo uma interpretação espírita. Desta vez falaremos da passagem intitulada A Cura de um Paralítico em Cafarnaum, presente no Evangelho de Mateus capítulo 9, versículos 1 ao 8. Muito bem, diz o Evangelho de Mateus: eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhe a fé, Jesus disse: tem bom ânimo, filho, estão perdoados teus pecados. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Então, aqui eu fiz uma síntese, não tem todos os versículos da passagem, mas é importante lembrar que essa passagem também está descrita lá em Lucas, e Lucas descreve, traz detalhes sobre como o paralítico conseguiu chegar a Jesus, uma vez que aproximando-se de onde Jesus estava cercado por uma multidão, e os que carregavam o paralítico deitado no leito não conseguia ter acesso a Jesus, e aí eles alçaram pelo teto, por uma parte superior de onde Jesus estava, o paralítico, para que ele pudesse estar junto com Jesus e pedir então a cura de sua enfermidade. São detalhes que Lucas traz para nós então lá no capítulo 15, no capítulo 5, versículos 17 ao 26. A análise dessa passagem está presente no livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, no capítulo 15, intitulado Os Milagres do Evangelho, especificamente no item 15 também. Capítulo 15, item 15, fica aí a referência para vocês estudarem. Kardec analisa a cura do paralítico e traz a explicação sobre como isso é possível, como isso foi possível, argumentando de que por causa da pluralidade das existências, nós sofremos na vida presente as consequências, os efeitos dos erros, das faltas de nosso passado. E assim aconteceu com o paralítico em Cafarnaum, ok? A argumentação de Kardec se baseia exatamente nisso. Se a gente for observar o livro dos médiuns, lá no capítulo 2, no item 9, Kardec vai trazer a ideia de que toda causa tem um efeito, e que as causas inteligentes têm como consequência efeitos inteligentes. E aí, então, a gente reforça a ideia de que, então, se a enfermidade que o paralítico vivenciava era uma expiação do mal praticado no pretérito, somente com a extinção dessa causa teremos a extinção de seus efeitos. E quando Jesus diz, então, estão perdoados teus pecados, e na sequência ele diz, levanta-te e vai para a tua casa, então ocorre a libertação efetiva daquela mazela, daquela enfermidade, para o homem que lá estava deitado no leito. Então, Jesus, e aí a gente tem que entender o seguinte: Jesus foi instrumento de Deus, uma vez que o homem sofreu aquilo que ele precisava vivenciar, sofrer com essa provação, com essa expiação, melhor dizendo, para que o espírito pudesse aprender o necessário segundo os desígnios de Deus. Então, quando foi chegada a hora, evidentemente Jesus, que tinha
a dupla vista e conhecia, né, conseguia perceber se a pessoa tinha um mérito. Então já havia por parte então da divindade a ideia de que realmente aquela criatura vivenciou as experiências, aprendeu com aquela experiência da paralisia e era chegado o momento de ir para uma outra situação, né? Superação dessa mazela física. Então Jesus, por conta de sua superioridade, de sua natureza, a gente falou já isso nos vídeos passados. A gente for lá no livro da Gênesis, capítulo 15, nesse capítulo mesmo onde está a análise dessa passagem, no item 1 e 2, que trata da superioridade da natureza de Jesus, a gente vai entender que Jesus tinha um perispírito quintessenciado, com fluidos quintessenciados, e você só pode doar aquilo que você tem. Então, é através da doação de fluido quintessenciado de Jesus, através então da combinação com elementos da natureza e com a fé demonstrada pelo paciente, que a restauração, a reparação do sistema nervoso central do paralítico pôde ocorrer, né? Caso evidentemente houvesse um problema físico, né, que justificasse a paralisia. Então Kardec explica a cura do paralítico em Cafarnaum dessa forma, né? Através aí da superioridade da natureza de Jesus, Jesus sendo então o instrumento de Deus para que a justiça divina se realizasse. E como acontece na nossa justiça, quando o condenado ele ganha liberdade quando cumpre o seu tempo de pena, a mesma coisa aconteceu, né, ocorreu com o paralítico. Essa é uma explicação. A explicação que eu prefiro, né, que nós cremos de uma maneira mais contundente, mais evidente em nossa opinião, para essa situação da cura do paralítico, é que a cura do paralítico se deu dentro de um processo obsessivo. Ok? Então, na verdade, a paralisia era consequência de um processo obsessivo. E existem várias situações que as pessoas obsediadas simplesmente não levantam da cama, exatamente como aconteceu com ele. E o caso mais próximo da nossa realidade é o caso contado pelo Divaldo em sua biografia. Está nos livros, está no filme da história do Divaldo. Isso aconteceu em 1944, né? Divaldo era um jovem, né? Logo após a morte de sua irmã Nair, que ela suicidou, e em seguida a família tem um outro abalo por conta do desencarne do seu irmão, o irmão que se chamava José. Ele desencarnou vítima de um aneurisma. Então, logo que isso aconteceu, Divaldo ficou por mais de 6 meses sem andar, parado, deitado num leito da cama, né? Até o dia em que a médium Ana Ribeiro Borges foi à sua casa e identificou o problema como sendo um problema não físico, não é enfermidade não da matéria, mas sim uma enfermidade do ponto de vista um problema espiritual, ok? Identificou isso, porque nesse mesmo instante a médium viu o irmão de Divaldo ao seu lado, e por ter tido uma morte assim não esperada, né, por estar
aturdido pela morte inesperada, então José se prendia ao único da casa que era portador da mediunidade extensiva, que no caso era Divaldo. Então, essa influenciação do seu irmão era obsediado pelo próprio irmão, o impedia de se locomover, lhe causava paralisia. Então, isso é um caso contado pelo próprio Divaldo. E acreditamos então que esse caso seja possível, que a mesma situação que Divaldo vivenciou, o paralítico de Cafarnaum também pode ter vivenciado. O que o Jesus fez foi um processo de desobsessão. Com a sua elevada superioridade moral, ele ordena então que o espírito obsessor que provocava a paralisia se afastasse. Essa é uma hipótese que a gente levanta, né? Traz uma explicação à luz do espiritismo para a cura do paralítico, né? São duas então as explicações, a que Kardec coloca lá na Gênese e essa que trazemos e acreditamos que tenha ocorrido lá na época, nos tempos em que o Cristo esteve aqui conosco. O interessante é que a multidão que cercava Jesus ficou maravilhada com o fenômeno, né? Diz o texto bíblico de Mateus que a multidão estava cheia de temor e glorificaram a Deus, até porque eles não tinham a compreensão de Deus como a gente faz agora, né? Era um Deus ainda autoritário, que se temia, que castigava. Então a multidão realmente expressou esse sentimento de temor, de medo, por conta do fenômeno diante dos seus olhos. Interessante também é que o fenômeno, eles existem, né? A gente aqui já está falando da história que aconteceu há 2000 anos, trouxe a situação do Divaldo, os fenômenos estão aí, são reais, né? Mas eles não mudam as pessoas, não tornam as pessoas melhores, mais boas, mais caridosas, mais altruístas, mais humildes, não modificam as pessoas. Se a gente for observar, a maioria das pessoas que estavam lá, que formavam aquela multidão que cercava Jesus, continuaram do mesmo jeito, né? Não se modificaram. Ok? É importante que a gente pense nisso. Eu deixo aqui como elemento de reflexão final. É isso, pessoal. Ficamos então por aqui. Pedimos para que você faça a inscrição no canal, que deixe o seu joinha, que escrevam os seus comentários para que a gente possa melhorar os vídeos e que sempre possamos produzir vídeos com mais qualidade e com explicações que a doutrina espírita traz de maneira mais clara e objetiva, ok? Fiquem então com Deus e que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.